É lamentável a perda do nosso querido David, assim, tão cedo, tão prematuramente, né? Essa potência que também é reconhecida pela juventude mundial, né? Afinal de contas, a Time reconhecer ele como um dos grandes influenciadores da nossa juventude é, sem dúvida nenhuma, uma perda lamentável, né? Uma tristeza, uma dor diante de todo o trabalho que David desenvolvia, né? O David é meu amigo assim desde 2016, ali com todo um trabalho que a gente fez juntos também durante o processo eleitoral, né, em que ele e Marielle eram candidatos a vereadores do Rio de Janeiro. Então a gente fez uma campanha bonita, uma campanha casada para os estreantes ali na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então foi uma campanha muito linda, muito alegre, muito jovial, muito divertida, que tinha, evidentemente, a cara do David e a cara da própria Marielle. Eles faziam ali uma dobradinha incrível de vida, de alegria de viver e de entusiasmo com a possibilidade de transformação social. E aí não tenho dúvidas do quanto na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, como no Congresso Nacional, David fez muita diferença nas pautas que tocou, e em especial em defesa da população LGBTQIA+, da população pobre, preta, favelada. David, assim como eu, também era cria da favela, né? Eu que sou cria da favela da Maré, David era cria da favela do Jacarezinho. Então, muitas lutas a gente conseguiu coordenar juntos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma perda para a política brasileira, é uma perda para aqueles que querem a transformação social também desses espaços de poder, então, que historicamente é de homens brancos de uma elite política e econômica. Então, ter um jovem preto, gay, dentro, favelado, dentro de uma casa legislativa, eu não tenho dúvida que faz sentido para a transformação desse país que a gente quer. Uma transformação na luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra as discriminações com relação à favela e periferia. Então, David deixa um legado aí de permanência da luta fundamental e urgente para a superação das desigualdades sociais. Eu estou muito sentida, né? Falei com o Glenn mais cedo, e a gente sabe o quanto que o David era também essa pessoa carismática, que amava a família, né? Quantas vezes ele falava, não dá para ficar mais um pouquinho, que eu estou com saudade dos meus filhos, quero abraçar, quero beijar. Então, essa pessoa que infelizmente nos deixa tão prematuramente, né? Uma potência na política brasileira. Deputada, a população das favelas do Rio tem a sorte de, há muito tempo, estarem representadas na Câmara dos Deputados pela deputada Benedita da Silva, né, uma das primeiras de comunidades que foi eleita deputada. Né? Então, o David vinha como uma nova geração, né, de representatividade das favelas na Câmara dos Deputados, e agora ele se foi. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa importância de ter das favelas terem na Câmara Municipal a sua voz garantida, e não pessoas que falem pela favela, mas pessoas da favela que falem na Câmara dos Deputados e que ali defendam essa população. Sem dúvida, Chico, a Bené é uma referência para todas nós. É, Inclusive, a Bené, quando foi eleita pela primeira vez preta na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, foi em 82, quando eu estava nascendo, e o David ainda não tinha nascido, porque eu fiz 40 anos e o David faria 38 amanhã. Mas a Bené sempre foi essa referência importante de luta e a possibilidade de trazermos também a favela, a periferia para esse espaço para discussão de soluções políticas, né? Porque a favela nunca foi um problema de polícia, sempre foi um problema de política. Então, eu acho que a Bené traz, com toda a sua atuação, essa possibilidade de pensar que as políticas destinadas à população mais pobre, que é, por vezes, a população mais preta do nosso país, precisa ter uma centralidade, um protagonismo político, seja no orçamento, seja nas políticas sociais de superação da miséria e da extrema pobreza. Então, desde moradia digna, saneamento básico,
Enfim, o David, né, fez emendas importantes, só para vocês terem uma ideia, o David fez emendas importantes para a saúde nas favelas, né? Inclusive naquele momento de pico da pandemia. Então, lá na Maré mesmo, a gente recebeu um aporte de emendas coletivas feitas para a saúde dentro das favelas. Então, eu não tenho dúvida que ter gente da favela, da periferia, dentro desses espaços, não só vai priorizar aqueles e aquelas que são mais precarizados e vulnerabilizados, mas que, como a gente percebe esse perfil, né? Um terço da população do Rio de Janeiro vive em favelas e periferias, não é uma população desprezável, pelo contrário, tem que ser entendida como parte dessa cidade que é desigual, que muitas vezes é desumana com relação à favela e à periferia, mas que a gente precisa ter os nossos representantes, e isso muda o olhar da estrutura legislativa, da produção de processos legislativos que façam uma incidência maior no orçamento, uma incidência maior na educação, na saúde, enfim, todos os serviços de assistência sociais para esse povo mais sofrido e precarizado do nosso país. Pois é, e eu tenho visto, por exemplo, tenho amigos no Jacarezinho que foram influenciados pelo David e que hoje também já dão os primeiros passos na política, né? Quer dizer, querem também mirar e seguir os passos do David. Como é que foram esses últimos meses, né? Muito tempo na UTI, a gente estava acompanhando à distância pelos informes do Glenn. É claro que tão jovem foi uma surpresa, pelo menos para mim a notícia, né? Hoje me surpreendi. Para você também foi, Renato? Como é que foi pessoalmente, né? Bom, pessoalmente é uma dor, assim, inenarrável, né? Eu estava ali sempre, né, em contato com a Mônica Benício, que é uma amiga muito próxima do David Miranda, então ela estava quase que semanalmente, cotidianamente, fazendo essa visita mais no local, né, que, enfim, também era mais restrito às visitações, então a gente acompanhava ali pela Mônica Benício e pelo próprio Glenn, né? A última vez que eu conversei com o Glenn foi até há um mês atrás, em que eu lembrava para o Glenn da Ventarola que a gente fez juntos na nossa campanha, porque lá na Maré a gente fez campanhas muito lindas, em especial nas passeatas gays, né, da população LGBT dentro da favela. Então a gente tinha Ventarolas juntos, né? E eu fui para e eu estava lá na laje da minha casa, na Maré, e uma criança pegou uma ventarola dessa, aí eu falei, Glenn, mostra pro David, a gente está com saudade, a gente quer ver ele aqui de novo, na nossa laje, aqui na Maré, enfim. Tinha essa relação com ele muito preocupado, comprometido, aí o Glenn e a Mônica disseram que ele riu. Então, foram últimos dias que tinham também muitos altos e baixos, né? No momento de se acirrar ainda mais a condição dele, e em outros momentos que tinha ali uns gaps de possibilidade de do David cair um pouco mais em si diante de tanta dor e sofrimento ali. Então eu fiquei, né, foi o último momento assim de falar mais, né, mais próximo com ele, foi exatamente há um mês atrás. Então a gente vinha pensando, inclusive, conversando com o Glenn, do que a gente podia fazer uma campanha de doação de sangue nas favelas, né? Porque o David precisou de muito sangue em determinado momento. Então a gente conseguiu fazer uma campanha grande e importante. E a gente pensando como isso poderia virar uma política pública. Então, até esse debate eu tive com o Glenn há um mês atrás, diante da situação do David, e que pode espelhar também para a gente fazer mais campanhas de doação de sangue nas favelas e periferias, né? Então, realmente foram dias. Eu acho que ele também conseguiu resistir tanto tempo justamente pela condição física dele, né? O David, ele cuidava muito da saúde dele, ele era uma pessoa preocupada, né, com o corpo, com a sanidade mental também. Então, não tenho dúvida que também ter resistido e ter sido guerreiro, né, até o último momento também demonstrou o condicionamento dele físico para aguentar, né, toda uma situação extremamente vulnerável no seu corpo.